Boa noite para todo mundo. Estamos começando a nossa última aula, quarta aula de gestão da segurança da informação. Na aula passada conversamos muito sobre phishing, golpes, vários tipos de golpes, vários tipos de forma de identificar linguagens padrão assim, né, dos golpistas e como que eles utilizam questões psicológicas, alguns tipos de frases que são muito parecidas, questão de banco, por exemplo, quando eles citam que sua conta vai ser bloqueada. A gente viu um pouco sobre, bem por cima, na verdade, algumas formas de lidar com algumas dessas situações, de Wi-Fi público, de URL falsa, né? Eu mostrei para você, eu comentei com vocês que quando você vê uma URL que não dá para ver o endereço, né? Por exemplo, uma URL encurtada, quando você passa o mouse na barra de título, por exemplo, você consegue ver o real endereço. Eu mostrei para vocês uns prints também reais de tentativas de golpe que aconteceu comigo. Então, nessa última aula, o que que a gente vai ver? O que que eu preparei aqui? Então, qual que é o objetivo? Compreender como senhas, mecanismos de autenticação e práticas de privacidade impactam diretamente a segurança das informações, identificando como dados são coletados, rastreados e protegidos no ambiente digital. Vamos abrir aqui os comentários com o assunto que ficou faltando na última aula, que eu falei que era sobre senhas, né? Eu já falei para vocês, para quem não estava aí nas aulas anteriores, eu falei que quando você clica em um link suspeito, existe o problema do seu e-mail. Não, estou confundindo. Naquela questão sobre vazar dados, né? Se o seu e-mail vaza, existe o problema de você passar a ser mais alvo de golpe, porque o seu e-mail vazou. Mas o grande problema mesmo é quando a sua senha vaza, porque aí você pode até trocar a senha daquela aplicação, só que se você usa a mesma senha em diversos lugares, isso passa a ser um problema porque pode ser que você não se lembre de trocar essa senha de todos os lugares, né? Ou às vezes, até antes de você trocar, pode ser que alguém seja mais rápido e tente acessar algum outro serviço que você tinha naquela senha. Então, o grande risco é esse. Existem algumas formas de se proteger sobre isso que a gente vai ver agora. Tem gente de várias idades aqui, né? Não sei se você já acessava a internet ali por volta de 2006, mas antigamente muita gente deve lembrar que as senhas, elas eram muito mais simples antigamente. Então, eu lembro, por exemplo, que eu tinha um amigo que ele tinha a senha do MSN dele eram 10 zeros. Então ele botava 10 zeros assim, 10 vezes ele apertava a tecla zero e a senha dele era essa. E aí tinha gente também com senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tipo de coisa existia muito naquela época. Vocês já pararam para se perguntar ou para pensar por que que mudou tanto assim a senha do Vinícius era o CPF dele, muita gente também botava data de nascimento. Vocês já pararam para pensar por que que parou de dar certo, de conseguirem colocar esse tipo de senha super fácil, assim, de 1, 2, 3, 4, 5, data de nascimento? Às vezes o próprio site nem permite que você faça esse tipo de senha. Por que será que aconteceu isso? Isso daí tem a ver com a própria evolução da computação. Então, se antigamente era difícil você hackear uma senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que que foi acontecendo? Os computadores foram ficando mais rápidos, foram desenvolvendo algoritmos e programinhas para tentar descobrir senha, e esses programinhas, eles rodam. Deixa eu ver se eu já botei aqui no slide.
eles rodam o que a gente chama de ataque de força bruta. Você pega um programa que ele vai tentando senhas. Então, você podia fazer na mão, por exemplo, uma senha de 4 dígitos, como está aí no exemplo. Aí você podia fazer na mão, assim, para ver se é 0000, se é 0001, se é 0002, ou seja, você vai tentar todas as possibilidades. Sabe quantas possibilidades tem em 4 dígitos? Eu tinha visto que era 1.000.000. Agora me bateu a dúvida, porque eu tô achando muito 1.000.000, mas parece que é. Eu tinha visto que era 1.000.000 de possibilidades, né? Existe um cálculo que dá para fazer para saber. Quem manja de matemática, de... Não sei se é... Isso aqui tem a ver, né, com análise combinatória. E aí, deixa eu ver aqui até tirar essa dúvida aqui no chat, só para ter certeza. Professor, a questão dos processadores terem se tornado mais rápidos, isso também ajudou que os programas tivessem uma facilidade melhor para poder fazer no caso, essa quebra de senha, né? Conforme o processamento das máquinas, e imagino que seja isso também. Sim, isso daí é o que eu ia comentar também. A força. O chat está me dizendo, na verdade, que são 10.000 possibilidades de 4 dígitos. Tudo bem. Então, existem 10.000 possibilidades aí de combinações para você acertar essa senha. Dá para fazer na mão? Dá. Mas quando você roda um programinha para ele ir girando, né, tentando, ele faz isso assim muito rápido. E aí, como o Vinícius falou, os computadores foram melhorando o processamento, e melhorando o processamento faz mais rápido esse tipo de conta. Então, as senhas precisaram ficar maiores. Então, uma grande questão aqui em relação à senha não é exatamente a dificuldade do que você escreve. 1, 2, 3, 4, 5 é algo fácil. Aí imagina que você bota ali um negócio meio embaralhado de letra. Fica mais difícil? Fica. Mas a grande dificuldade, ela está em você aumentar o número de caracteres. Porque quando você vai aumentando o número de caracteres, você gera mais possibilidades de combinação e vai aumentando muito o quanto é necessário de combinação. E quanto maior, mais tempo você leva para acertar. Mais o computador vai levar tempo e mais processamento vai precisar para ir mais rápido. E foi isso que foi acontecendo. Os computadores foram ficando muito bons, esses programas foram ficando muito sofisticados, e eles tiveram que implementar mecanismos para tentar frear isso. Uma das coisas, por exemplo, então, olha, o Bruno fez o cálculo aqui, está falando que é realmente 1.000.000. Eu tinha visto no chat que era 10.000, acho que ele quis dizer que era 4 à 10ª potência, né? Porque realmente você coloca a potência 10. Então, eu acho que eu estava achando estranho também esse 10.000, porque parecia pouco, né? 1.000.000 de possibilidades. Por incrível que pareça, o computador faz muito rápido essa roletagem de 1.000.000 de possibilidades. Então, naquela época, uns 15 anos atrás, já fazia muito rápido 1.000.000 de possibilidades. Então, hoje em dia, tem que ser realmente muita coisa, 700, 800, 900 milhões para... E hoje existe muito mecanismo diferente também. Por exemplo, CAPTCHA. O CAPTCHA, ele dá uma barrada nisso, porque você não consegue ficar tentando. Então, essa questão aqui do ataque de força bruta, ele foi um problema para as senhas um tempo atrás, mas depois ele foi superado, porque existiram, não só os sistemas melhoraram, como esses sistemas de proteção, de criptografia, de CAPTCHA, esse tipo de coisa foi protegendo. Então, hoje em dia, aumentou muito, não só aumentou muito o tamanho de senha, como aumentou possibilidade que vai além do tamanho. Por exemplo, antes tinha número e letra, depois implementaram número, letra, caractere especial. Hoje em dia, a gente faz a diferenciação de letra maiúscula e minúscula, o que dá muito mais possibilidades de combinação. Então, realmente fica impossível aí você, através de um programinha, conseguir descobrir a senha de alguém que tem letra, número, caractere especial e mais de 8 caracteres. Fica muito difícil porque
E aí os próprios sites, eles foram implementando dessa forma, né? Você vai fazer um cadastro hoje no site, ele já fala lá que o pré-requisito para você criar a senha é ter letra, número, caractere especial. Então, ao longo do tempo, a gente foi modificando as nossas senhas. Eu lembro que a minha senha era muito simples. Hoje em dia ela tem essas três coisas, letra maiúscula, número, caractere especial, para tentar, né, ficar alinhado com o que os sites estavam pedindo, porque a minha senha antiga já não estava dando certo, estava ficando muito fraca. Então, uma das questões aí de senha forte versus senha fraca foi questão de performance dos computadores e, e sofisticação e complexidade também dos programas. E hoje em dia, com inteligência artificial, deu uma piorada e vai vir uma nova revolução aí, que a gente ainda nem tem tanto conhecimento assim, que é a computação quântica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a computação quântica, ela tira o sono de muita gente aí, porque existem alguns sistemas hoje de segurança. Se você usar a computação quântica, você consegue quebrar muito rápido. Só que não é fácil usar computação quântica hoje em dia e está restrito a empresas muito grandes. Mas bora ver se no futuro próximo aí de 20 anos a gente já não avança nesse quesito. Então, não vou saber te explicar minuciosamente como que é, mas precisa de computadores muito poderosos para rodar essa questão aí de computação quântica. E ele faz cálculos, etc. É um supercomputador, né? A IBM tem, a Microsoft tem, só que é um negócio assim. Deixa eu ver se eu até pesquiso, porque ele é meio diferentão, assim. Deixa eu ver se tem uma imagem, vou mostrar aqui para vocês. Um negócio muito diferente, assim. Olha aqui, ó. É um negócio meio, sei lá, parece até. É muito estranho, assim. Isso aqui é um computador quântico. Ele tem. Eu acho que é metal, isso daqui. Não sei se é cobre, se é ouro, mas é um negócio muito, muito caro, muito complicado mesmo. E aí, bora ver o que o futuro nos reserva. E aí, a gente entra aqui no caso do gerenciador de senha, né? O gerenciador de senha é uma dessas formas de segurança que a gente pode usar para lidar um pouco com esse problema de ter a mesma senha para tudo, né? O que é o gerenciador de senha? Para quem nunca ouviu falar, ele é um programinha. Às vezes ele pode ser um aplicativo, às vezes ele roda no próprio é uma extensão do navegador. Ele tem também como uma extensão do navegador, e lá dentro ele vai guardar várias senhas suas de vários lugares. O ideal é que você tenha uma senha diferente para cada serviço que você usa. Aí você se pergunta, nossa, mas é muito inviável ter uma senha diferente para cada serviço, né? Como é que eu vou conseguir gravar uma senha diferente para cada serviço? Mas é exatamente esse problema que o gerenciador de senha vem resolver. Você não precisa gravar todas as senhas. Você tem uma senha master, que é chamada de senha master, que é a senha ali que entra nesse programa de gerenciador de senha. E uma vez que você entra lá dentro, você tem acesso a todos os sites que você colocou lá e todas as senhas. E aí você às vezes pode se perguntar, mas não é muito perigoso não você ter uma senha que uma vez que você entra lá, você tem todas as senhas de todos os serviços? Acontece que o gerenciador de senhas ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a sua senha master, ela não tem como vazar, porque ela não fica lá dentro registrada. Você só usa para entrar e ela não fica lá. Ela recebe uma criptografia, ela não fica lá. Outra coisa, se ele descobrir a sua senha master, existe uma recomendação que é interessante que você fique com ela só na sua memória. Você não pode anotar ela em lugar nenhum. Então você tem uma missão, que é gravar a sua senha master. Agora, se você esquecer a sua senha master,
Aí complica. Mas assim, você tem que gravar essa, o resto não precisa. Então, se alguém descobrir a sua senha master, não é tão fácil ele conseguir entrar lá, porque ele precisa estar no seu dispositivo e você pode ativar também a verificação de dois fatores. Então, ele vai ter que ter a sua senha e algum dispositivo seu, por exemplo, sua senha e seu celular, sua senha e um programa de autenticação que a gente vai já olhar aqui também. Então, não é fácil descobrir essa senha master aí, por isso que é bastante seguro. O Google ele tem um gerenciador de senha. Toda vez que você escreve uma senha em algum lugar e o Google te pergunta se você quer salvar essa senha, esse é o gerenciador de senha do Google. Mas existem também alguns gerenciadores de senha fora do Google, um pouco famosos. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Deixa eu ver se dá para ver. Eu vou ter que mostrar a tela inteira. Exatamente, a senha mestre guarda o cofre, né? Vou ter que mostrar. Você usa, Gustavo? É esse mesmo que eu vou mostrar aqui. Como é que você vai... Como é que você usa um gerenciador de senha? Você vai aqui... Quem estiver conseguindo falar, me diz se vocês estão vendo esse menu que eu acabei de abrir do Chrome aqui. Não apareceu pra gente não. Não? Tá, vou ter que pegar a tela inteira, então. Apareceu agora o menu aqui? Agora sim. Então, o que você vai fazer? Você precisa escolher um programa gerenciador de senha. Existem vários. Eu vou demonstrar esse daqui, ó, que chama Bitwarden, gerenciador de senha. Você vai vir aqui na parte de extensões, acessar a Chrome Web Store. Se parar de compartilhar, me avisa, tá? Que às vezes eu não sei o que acontece com o meu computador, que ele para de... Aí aqui na loja de extensões do Google Chrome, também tem no Firefox, você digita gerenciador de senha. Tem alguns aqui. É interessante vocês pegarem alguma coisa que seja mais conhecida. Esse daqui ele é bem conhecido. Então, para não estar instalando coisa maliciosa. Então, você vai clicar aqui, né, para instalar. Ele vai instalar a extensão e as extensões no Chrome elas ficam bem aqui. Uma vez que ela está aqui, você vai entrar, depois ele vai te mostrar um site, né, para você criar um cadastro. E aí você vai criar um cadastro com o seu e-mail e ele vai depois te mostrar uma tela para você criar a senha master, né? Então lá você vai digitar a senha que você não esquece de jeito nenhum. Tem que ser a sua senha master. Essa você tem que gravar. Uma vez que você abre aqui a extensão, o que tem aqui? Aqui você vai adicionar todos os sites que você usa login e senha. Então, você vai vir aqui. O que ele faz? Primeiro, ele tem um cofre aqui, né? Que é onde guarda todos os sites e as senhas. Ele tem aqui uma parte de gerador, essa parte aqui ele gera também senhas. Se você vir aqui e quiser um auxílio dele para criar senha forte, você diz bem aqui quanto você quer que tenha o tamanho da senha, o tamanho da senha, se vai ter esses caracteres especiais, se vai ter de 0 a 9, de A a Z, de A a Z maiúsculo, mínimo de caractere, evitar caractere ambíguo, e aí ele pode gerar aqui uma senha para você. Ó, ele tem essa senha aqui, por exemplo, esse exemplo.
Olha esse exemplo aqui, tem letras maiúsculas, minúsculas, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14. Tem 14 caracteres, ela é uma senha grande, letras, números, letras maiúsculas e minúsculas. Então, você pode copiar essa senha aqui e cadastrar lá no... Por exemplo, cria uma conta no Facebook. Aí você pode cadastrar essa senha lá. Você não vai gravar essa senha, mas você grava lá e depois você vai adicionar ela aqui. Como é que adiciona aqui? Você vem aqui em criar, aí ele tem várias coisas, né? É criar, vou criar aqui uma credencial, né? Aí o que ele vai... Ele dá para você criar pasta também, se você quiser ser um pouco organizado. Aí o que você vai botar aqui? Você vai botar o seu usuário e sua senha. Usuário, senha. E bem aqui você vai botar a URL do site, que é a URL do site que você está criando a conta. E aí eu já fiz isso aqui, com esse site aqui que eu mostrei na aula passada, bancodesites.com.br. Então aqui dentro, ele está guardando o meu usuário e a minha senha, e aqui está o site. Então, o que acontece? Ele já está armazenando essa minha senha desse site. Então, se eu entrar lá no site, eu vou logar aqui, e eu vim aqui na área de login, vai acontecer igual acontece no Google, sabe? Você clica aqui, ele te dá a possibilidade aqui, ó, de preencher. E aí você clica aqui e loga. E ele deixou salvo. Bora ver se vai aparecer uma mensagem aqui. Olha aqui, essa mensagem que eu queria mostrar para vocês na aula passada, e eu não tinha conseguido, né? Ele está pedindo para eu mudar a minha senha. Por que ele está falando isso? Porque essa senha que eu uso nesse site aqui, ela foi exposta num vazamento que aconteceu do Google. Então, ele sabe que eu continuo usando essa senha e ele sabe que ela foi exposta num vazamento, então ele pede para eu trocar ela. Só que eu não troquei até hoje porque é uma senha que eu não uso mais e eu só uso nesse site. Pura questão de preguiça, eu não troquei. Mas, enfim, o Google sabe que ela foi exposta e por isso que ele pede para trocar. Então, é isso. Eu salvei aqui dentro do aplicativo de gerenciador de senha o site, o meu login, a minha senha do site, e ele deixou aqui salvo. Aí eu posso fazer isso com vários sites. Facebook, Instagram, qualquer coisa. E eu não preciso gravar nenhuma dessas senhas. E aí, vamos dizer que eu desloguei aqui desse gerenciador de senha. Ou eu comprei um computador novo, vou colocar no computador novo. Aí você baixa de novo a extensão, entra com a senha master aqui dentro para logar, e aí de novo você vai ter acesso a todas as suas senhas. É muito mais seguro você entrar com uma senha que está salva, igual eu acabei de fazer, do que digitar login e senha. Porque se você digita login e senha e o seu computador ele foi afetado pelo keylogger, que a gente já viu na aula passada, que é aquele programinha que grava o que você digita, aí ele vai capturar o que você digita. Agora, se já tiver salvo aqui, vai entrar automático e ele não vai conseguir capturar. Se essa senha vier a ser vazada por um problema do site, vazamento de senha por causa do site que você está usando, que é uma coisa que acontece até com bastante frequência, aí, de vez em quando rolam umas exposições em massa de senha de cliente de algum serviço. Se ela vazar, o que acontece? Você vai trocar ela e não vai afetar nenhuma das outras senhas que você tem aqui dentro, porque cada serviço está com uma senha diferente. Então, essa é a vantagem de usar um gerenciador de senha para você ter essa segurança em todos os serviços aqui que você usa. E até porque também é muito prático, né? Uma vez que está tudo aqui guardado, você não precisa mais cadastrar. É só uma questão... É igual o Samsung... O Samsung tem um serviço desse também no smartphone, né? Você entra lá no aplicativo, dá um OK lá no Samsung... PES? Eu esqueci o nome do serviço. E aí já entra automático. Daqui uma mão na roda para quem usa, para quem tem muita senha. É o PES, eu uso ele. Então, isso daqui é uma das formas de você lidar com a questão do fato de você ter muita senha igual. Instalar um gerenciador de senha é uma dessas formas aí interessantes. Só colocar aqui na aba. E existe também esse... Eu prefiro usar na aba do navegador, mas existe também na Play Store, na
na Apple Store aqui do Mac, na loja do Windows também deve ter alguma coisa assim, que você pode instalar no computador, mas eu prefiro na aba do navegador, porque já é aqui que a gente entra nos serviços mesmo, usando o Chrome, etc. Então, eu acho mais prático. Então, é dessa forma que usa gerenciador de senha. Deixa eu voltar para outro jeito, que desse jeito aqui é muito estranho. Então, ele tem armazenamento criptografado, as senhas são únicas por serviço, e é mais seguro do que confiar na memória, né? Porque para gravar um monte de senha assim é meio difícil. Aí a gente entra também na segunda questão aqui, que complementa aquela, que é a autenticação de 2 fatores. Por que chama autenticação de 2 fatores? Porque você entra com a sua senha e é necessário você validar isso em um segundo lugar. E é por isso que ele chama 2 fatores. Você tem a sua senha e você está validando num segundo lugar, ou seja, 2 lugares. Por isso que é 2 fatores. E aí existem alguns lugares que dá para fazer isso. Por exemplo, dá para fazer um segundo fator ser o SMS. Só que o SMS ele é um dos menos seguros que tem. Por quê? Porque ele pode sofrer esse golpe aqui, que chama SIM swap, que é o golpe de clonagem de chip. Como que é esse golpe aqui? Alguém que conhece um pouco você, sabe, por exemplo, seus dados, pode ligar na operadora para fazer uma troca, portabilidade de chip, etc. E aí ele acaba pegando esse mesmo número, passando para outro chip. E aí, no momento que ele está com o número do chip, ele começa a entrar naquele tipo de coisa que pede SMS, aí o SMS chega para ele e ele consegue acessar seus serviços. Então, existe esse golpe aqui, que chama de SIM swap, troca de chip. O próprio SMS pode ser interceptado, ele não é tão bem seguro quanto criptografia de ponta a ponta. Ele depende da operadora, então se o sinal da operadora estiver ruim, e a gente sabe como às vezes dá problema esse negócio de você esperar um SMS e ele nunca chegar, então depende da operadora, isso daqui pode ser um problema. Vulnerável a ataques direcionados, né? Se muita coisa for direcionada para isso daqui, ele não tem aquele tipo de mecanismo de suportar coisas como navegadores e outros tipos de dispositivo. Mas assim, existe uma ressalva que é muito melhor usar 2 fatores no SMS do que não usar em nenhum. Mas esse daqui é o menos seguro, né? O SMS é o menos seguro. Aí existem os 2 fatores com app de autenticação. Existem alguns aplicativos de autenticação. Como é que funciona? Tem o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, tem um que chama Aut. Deixa eu ver se eu mostro aqui no meu celular. Vocês utilizam algum desses? Que não vai dar para entrar no meu agora. Mas o que o aplicativo de autenticação faz? Nossa, eu perdi meu roteiro aqui. Mas tudo bem. Quando você tenta entrar lá num site que você cadastrou e você tem aplicativo de autenticação, ele gera um QR Code, ou às vezes um código. Aí você escaneia com o aplicativo de autenticação. E o aplicativo de autenticação, ele vai mostrar um código. E o site que você está tentando entrar, ele vai pedir esse código. Só que esse código que aparece no aplicativo de autenticação, ele dura só 30 segundos ou às vezes até menos. Então você tem que digitar esse código muito rápido. Por que ele é seguro? É praticamente impossível alguém conseguir hackear num espaço de tempo tão curto, por exemplo, em 20 segundos, 30 segundos, a ponto dele conseguir ver o código do autenticador e o hack adicionar o código do autenticador aonde você está tentando entrar. É quase impossível ele conseguir fazer isso. Ele precisa de tempo, ele precisa de performance, ele precisa de computador robusto. Então, é por isso que o token ele vai trocando toda hora, para evitar que alguém consiga ficar atacando e tenha tempo de conseguir hackear. Então, ele vai trocando o código e você tem que ser rápido para escrever
esse código. Inclusive, esse código ele é gerado até offline. Então, você está com ele offline ali, ele é um código. Então, realmente, você pode deixar o seu celular offline, aí não tem mesmo como um hacker conseguir ver que código é. E por isso que o aplicativo de autenticação ele é muito seguro. Deixa eu só interromper rapidinho aqui para eu tentar abrir o meu roteiro. Inclusive o do Google, uma vez ele foi até de, não sei se descontinuada é a palavra, mas tipo, ele não recebe atualização tem muito tempo. Até a última vez que eu tinha visto, não sei se já mudou, mas mesmo assim ele continua funcionando bem, mas eu prefiro usar o Alt. Eu prefiro usar esse daqui, ó, o Alt. É um vermelho, um vermelhinho, do que o Google Authenticator, porque o do Google Authenticator está desatualizado lá na App Store. Mas ele ainda funciona. E existe uma terceira forma de fazer uma verificação de 2 fatores, que é com o token físico. O que é o token físico? É uma espécie de pendrive. É tipo um pendrive que você coloca quando você tenta entrar em algum lugar. Você espeta ele no computador, é uma espécie de identidade. Ele vai ver que é você mesmo e aí ele aprova. Então, é uma espécie de como se ele estivesse confirmando a sua identidade. Por que ele é seguro? Primeiro, porque não dá para clonar remotamente, ele é um token físico. Ele exige a presença da pessoa ali, física, de estar, né, espetando ali. Então, esse é o mais seguro que existe. E aí, as pessoas que são muito importantes, que mexem com sistemas, banco de dados, coisas financeiras, normalmente, assim, eles investem nesse daqui, porque esse daqui é o mais difícil de conseguir invadir, de conseguir hackear, etc. Porque realmente depende de você estar ali com um negocinho físico, como se fosse um pendrive. Então, de 2 fatores, esse é o melhor que tem. Aí, na aula gravada, eu falei sobre... Na parte que eu estava falando sobre os cuidados que nós, como desenvolvedores, temos que ter no trato de algumas informações, principalmente informação sensível. O que é uma informação sensível? Senha é uma informação sensível? Senha é uma informação importante, mas uma informação sensível é, por exemplo, a biometria. Por que é uma informação sensível? Porque você não consegue trocar a biometria do seu dedo indicador direito. Você só tem um dedo indicador direito e a sua digital é aquela. Se a sua digital for armazenada num banco de dados de qualquer jeito e vazar, já era, porque você não consegue mudar a sua digital. Você vai ter que usar outro dedo em algum cadastro, e existe cadastro que existe um padrão de dedo. Então, por exemplo, né, na escola onde eu trabalho é sempre o indicador da mão direita. Então, você teria que cadastrar um outro, mas tem lugar que, por exemplo, pode não permitir, porque existe certo padrão. Então, é uma informação muito sensível. O programador ele não pode tratar essa informação de qualquer forma. E existe um algoritmo chamado de bcrypt, que é um algoritmo de hash. O que é uma hash? Hash é um código. É quando você tem algo, pode ser uma informação, e você transforma essa informação em um código para proteger essa informação. Então, eu mostrei um código hash na aula passada, que eram carteiras de criptomoeda. Aquilo é um código hash. Por exemplo, se eu pego uma foto e eu quero guardar essa foto,
num banco de dados. Mas eu não quero guardar a foto em si, eu quero guardar uma representação daquela foto. Então eu transformo essa foto em um código hash. Aí ela vai gerar um código que vai ser único daquela foto. Dá para fazer isso também com o documento. Na primeira aula, a gente viu aqui como identificar um documento que foi adulterado, né? Acontece a mesma coisa lá. Ele gera um código hash para o documento. Uma vez que ele é adulterado, o código hash muda. E aí por isso que os sistemas sabem que foi adulterado. Então, como é que se trata a informação de uma digital que foi cadastrada num sistema? Você vai usar um algoritmo. Existem alguns por aí, mas esse daqui é um dos mais famosos, bcrypt. O que ele vai fazer? Ele vai transformar a sua digital em um código hash e no momento que você passa a sua digital no sistema, ele compara a sua digital não com a digital que está no banco de dados, porque a sua digital não está no banco de dados. Ele compara com a representação da sua digital, que é o código hash. Ele vê se bate aquele código, que todas as características do código estão ali, e aí ele vê se é a sua digital e aí passa. Se o hacker conseguir interceptar essa informação, o que ele vai ver? Ele vai ver o código hash. Então ele vai ver tipo isso daqui, ó, aí no chat. E aí vendo esse código hash, ele não consegue restaurar a informação original. Ele não consegue. Ele vai só ver o código hash, mas ele não vai conseguir ver qual que é a informação original, porque ela já foi transformada nessa representação. Então, esse aplicativo fica criptografado, professor? Oi? Ele fica criptografado? É uma espécie de criptografia. Transforma em um código. Decrypt, você diz o quê? O nome de um aplicativo chama Decrypt, ou você está falando de alguma coisa que desencriptografa? Ah, entendi. Então, a premissa do hash é que ela é irreversível. Aí tem que ver. Então, aí depende, porque, por exemplo, eu escrevi esse nome aleatório aqui, porque é mais ou menos isso, é um código gigante, sabe? Então, não tem um exemplo válido, mas é como se fosse um código grande assim. Ô, Bruno, aí depende de como foi feito, né? Porque a premissa de gerar um código hash é que não dá para desfazer, para voltar atrás. Aí depende de qual dado ele está criptografando. Se é dado que está unido lá dentro do servidor, ou se é simplesmente algo que... Porque pelo que eu sei da premissa inicial disso daí, a informação original nem fica mais no servidor. Fica só a representação dele, que é o hash. Então tem que ver que tipo de dado está no servidor para ver se esse tipo de programa que consegue tentar tirar a criptografia, etc. Tem que ver qual é o tipo exatamente. Eu lembro que o bcrypt, a premissa dele é não permitir. Mas existe... Ah, tá. MD5, inclusive, eles são menos seguros. Sim. Eu não lembro por que a premissa, mas o MD5, ele é diferente do bcrypt. O bcrypt, inclusive, ele adiciona uma camada a mais de proteção. Ele deixa as coisas propositalmente lenta. Por que ele deixa propositalmente lenta? Porque uma das formas de quebrar essa criptografia, Bruno, é fazendo aquela questão que eu comentei lá, de rodar o programinha para tentar quebrar. Só que o bcrypt, ele desacelera a velocidade. E aí, uma vez que ele desacelera, ele faz ficar quase impossível da pessoa que está tentando quebrar ter o tempo suficiente para conseguir quebrar, porque ele deixou lento propositalmente. Já esse MD5 não, o MD5 eles conseguem fazer de forma rápida, de tentar tirar a criptografia de forma rápida, porque o MD5 não tem esse mecanismo do bcrypt que deixa tudo muito lento. Então, quando você deixa lento, algo que você levaria, por exemplo, um dia para quebrar a criptografia,
aí agora você leva, sei lá, 6 meses. E aí torna inviável. Então, o bcrypt, além dele transformar um hash, ele adiciona uma camada de criptografia que chama salt. É assim, ó, salt. Ele adiciona mais essa camada que ele deixa lento. Então, por isso que esse daqui é um dos mais usados hoje em dia de algoritmo para criptografar senha de rosto, como é que chama? Leitura facial, né? Leitura biométrica. Aí é esse algoritmo, chama bcrypt. Eu esqueci como é o nome do cara que criou esse algoritmo, mas esse daqui é um dos mais usados hoje em dia. E por que o hash também é difícil de você conseguir ler? Porque ele tem muita letra e número. É muito assim, eu acho, é mais de 10 caracteres. Então, isso daqui se conecta com o que eu falei na segunda aula, que é a aula gravada, né? Que muita gente não viu, mas se conecta com o papel do desenvolvedor. Se você quer ser um desenvolvedor que quer entender de segurança da informação, você tem que ir atrás desse tipo de conhecimento. Saber como que manipula esse algoritmo aqui, o bcrypt, como que faz esse tipo de criptografia. E aí, profissionais de segurança, né, analistas, etc., eles precisam ter esse conhecimento por todas aquelas questões legais que eu já comentei um pouquinho, mais ainda na segunda aula, né? E aí, a gente vai entrar agora num assunto que é sobre exposição. Eu falei para vocês que nós estamos muito expostos, né, em rede social, etc., e a gente dá muita informação para sites. E uma das formas de dar essas informações para sites é que os arquivos, seja um arquivo de Word, seja uma foto que você tira no seu celular, eles possuem coisas dentro deles que chamamos de metadados. O que são os metadados? Eles são alguns dados que tem ali que vão conter os dados daquela foto, daquele vídeo, daquele PDF, daquele Word. E eles trazem com eles informação, às vezes até da sua localização, da data que foi modificado, o dispositivo que você usou para tirar aquela foto. Às vezes tem até informação de Wi-Fi. Vocês já se perguntaram, por exemplo, como é que o Instagram sabe? Como é que o Instagram sabe que você tem 2 contas? Não sei se vocês já levaram ban no Instagram por fazer alguma coisa errada lá. E assim, nem estou falando de crime, né? Eu estou falando de coisa besta. Às vezes você usa algumas palavras lá, o Instagram te bloqueia. E aí, quando ele te bloqueia, se você fizer de novo e for reincidente, ele bloqueia todas as suas contas. Mesmo que você não entre no mesmo celular, ele sabe quais são as suas contas. Como é que ele sabe? É por causa disso daqui, é de metadado. Você sobe uma foto lá para o Instagram, ele sabe de qual Wi-Fi está vindo, de qual dispositivo, de qual localização, de qual IP. Todas essas informações a gente dá de graça para eles através dos metadados. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vê metadados aqui. Eu tirei uma foto da minha janela. Você pode ver metadados clicando com o botão direito, indo em opções no Windows ou mais informações no Mac. E ali já tem algumas informações, mas não é tão completo. Aí existem alguns sites que você consegue ver esses metadados. Tem um site aqui que chama Imagine. Na verdade, eu vou mostrar aqui, né? Pix.io Photo Metadata Viewer. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se aparece a barra de endereço. Não está aparecendo a barra de endereço, mas esse site aqui, ó. Se você digitar, na verdade, no Google, ver metadados de fotos. Vai aparecer vários sites que você consegue ver os metadados. Aí eu vou subir para cá uma foto que eu tirei com o celular. E aí vocês vão ver que ele vai me trazer muita informação sobre essa foto. Uma foto aqui que eu tirei de janela. Olha as informações que ele me traz. Nome do arquivo, tamanho, data de modificação do arquivo. Deixa eu ver se essa data está no horário do Brasil. Não, ele não está em horário do Brasil. Ele está pegando como se fosse já dia 25 de fevereiro.
Aí, olha, ele pega o tipo da foto, extensão do arquivo, resolução, processo de codificação. Eu nem sei o que é isso daqui, na verdade. Uma codificação aqui da... Deve ser codificação de câmera de processamento. Bit da amostra, componente de cor. Olha aqui, ó. Ele vê que foi tirado de um Samsung Galaxy A55, que é 5G. A foto está girada 90 graus no sentido horário. Ele viu que a unidade da foto está em polegadas. Ele mostrou aqui a data da modificação, que foi quando eu tirei ela, que foi 7/16. Ele mostra as configurações da câmera aqui. Quem entende de câmera aí, ó, período da exposição 1/40, abertura da lente 1.8, ISO em 320. Deixa eu ver outra informação interessante aqui, relevante. Ele viu que foi sem flash, distância de 55 milímetros da lente. Ele dá aqui como fabricante desconhecido, mas já apareceu lá em cima que é da Samsung, né? Deixa eu ver se tem alguma informação mais relevante aqui. Tem um monte de coisa técnica de câmera, né? E eu nem sabia que era possível ter tanta informação numa imagem. Ele mostra até os megapixels aqui. E bem aqui, por exemplo, é uma das coisas que esse site fala. O upload da imagem é só arrastar. Só arrastar a imagem para lá que ele faz o upload. Inclusive aqui, olha, ele fala que às vezes ele pode pegar até a geolocalização pelo GPS. Então, você percebe que a nossa vida ela está muito exposta mesmo. Então, se ele consegue pegar até a localização de GPS, dependendo do caso, é por isso que as big techs aí, né, as grandes empresas, elas sabem tudo da nossa vida, né? Ela sabe que celular você usa, ela sabe qual Wi-Fi você usa, ela sabe quantas pessoas usam o Wi-Fi nessa rede. Então, é difícil você conseguir enganar eles, assim, sabe? É por isso que quando cai uma conta do Instagram, cai todas, assim, porque eles sabem quais são as suas contas. E aí existem algumas formas de driblar isso, obviamente, né? Você pode, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, se você é um tipo de pessoa importante, que não gosta de compartilhar, por exemplo, coisas da sua empresa, você tem um celular na empresa que tem informações importantes, você está tirando fotos. Você não quer compartilhar esse tipo de coisa aqui, o que você pode fazer? Você pode remover os metadados da imagem. Como é que faz isso? Se você digitar no Google, remover metadado de foto, ele também vai te trazer vários sites que é só você arrastar a foto para lá, dar um OK, que ele vai remover todos os metadados. E aí, se você testar de novo, botar a imagem aqui nesse site, você vai ver que tá tudo zerado, assim. Não tem quase nada de informação, ou seja, ele limpou os metadados da foto. Então, a galera que realmente entende de segurança da informação, que lida com muito dado sensível, tem que ter todo esse tipo de proteção. Então, eu falo isso porque teve uma época que é questão de... Eu falei, né, que eu envolvido com criptomoeda, etc. Então, tinha muita coisa que a gente tinha que fazer, usar VPN, usar 4G. 4G dá uma driblada maior nesses rastreadores de rede social do que o Wi-Fi da sua casa, né? Porque o 4G, toda vez que você liga, ele dá uma resetada ali no endereço. Então, existem muitas coisas aí que você pode fazer para ficar mais anônimo, digamos assim, mas você nunca fica completamente, né? É por isso que as pessoas que cometem crimes, elas pensam que elas estão seguras, mas assim, os profissionais de segurança da informação que trabalham na polícia forense, eles têm muitas ferramentas e muito robustas, assim, para conseguir localizar a pessoa, né? E hoje em dia tem muita câmera em muito lugar, a pessoa sai, pisa fora da casa, usa
internet específica, eles sabem, eles entram em contato com a operadora, eles sabem onde fica, eles puxam pela câmera do poste, da rua tal. Então, realmente, o golpista hoje em dia, que faz coisas de hack, técnica, etc., ele tem que ser muito bom mesmo. É por isso que a maioria, até aqueles exemplos que eu trouxe para vocês, a maioria pode até ter conseguido algum golpe muito engenhoso, mas às vezes dificilmente eles conseguem ficar foragido por muito tempo, porque realmente tem que ser muito bom e muito esperto para você conseguir limpar todos os seus rastros. Tem que fazer igual o Snowden, né? Depois que ele vazou o negócio lá do WikiLeaks, ele tinha todos os conhecimentos para tentar não ser pego, né? Porque teve que mudar até de país, na verdade, de tão difícil que é fugir do governo americano, por exemplo. Não conseguiu? Que estranho, eu vou mostrar de novo aqui, ó. Eu tentei, professor, arrastar, mas aí eu não consegui por aí, Tenta não. clicar no botão aqui, ó, carregar. Eu não achei esse botão aqui, não. Não aparece, não? Eu vou Não, mostrar, mas você tem certeza que esse? Eu acho que pode ser um site diferente. Eu vou colocar aqui o site, ó. Vê se é esse site aí. vou tentar aqui. Aí, pessoal, eu vou passar vou passar um forms para vocês responderem. Eu chamei esse forms aqui de um checklist da segurança pessoal. E aí vocês vão responder com toda a sinceridade. Assim, não é uma resposta para mim. É uma resposta que eu vou dar uma olhada aqui, mas é uma resposta para você, para nós mesmos, assim, para a gente entender o quanto a gente está protegido ou não. Você não precisa estar protegido em tudo que tem nesse formulário, até porque tem coisa aqui que seria muito exagero de segurança, digamos assim, até porque também muitas das vezes a gente não lida tanto com dados muito sensíveis, mas muita coisa daqui desse formulário, ele são práticas que é interessante que a partir de agora a gente consiga seguir. Então dá uma olhada aí, preenche aí, eu vou dar aí uns 10 minutos para preencher, eu vou dar uma olhada. Tem algumas perguntas, por exemplo, você utiliza senhas diferentes para cada serviço importante? Aí sim, não, algumas. Vou mostrar aqui. Ó, suas senhas possuem pelo menos 12 caracteres? Precisa necessariamente ser 12? Não. Mas com todas as respostas que a gente vai dando aqui, a gente consegue ter um pouco de noção, assim, em que nível a gente está protegido ou não. Aí, por exemplo, você utiliza um gerenciador de senhas, autenticação em 2 fatores está ativada nos seus serviços principais? Sim, em todos. Em alguns, não. Seu computador possui senha no acesso ao sistema operacional? Ou você abre e já dá para entrar? Seu celular tem bloqueio de senha? Você mantém seu sistema operacional atualizado sempre, às vezes, raramente? Você utiliza antivírus ativo no computador? Sim, não. Ou não, porém uso um sistema mais seguro, Linux, Mac? Você verifica o remetente antes de clicar em links recebidos por e-mail? Sempre, às vezes, nunca. E aí é uma resposta para você olhar para você mesmo, né? Para como é que está a sua situação. Você verifica se o endereço do site é oficial da marca? Sempre, às vezes, nunca. Já clicou em algum link suspeito por engano? Você verifica se o site possui HTTPS antes de inserir sua senha? Você realiza backups com frequência dos seus arquivos importantes? Onde você guarda seus backups? Você bloqueia o computador ao se afastar da sua mesa de trabalho? Você compartilha a senha com colegas de trabalho? Você utiliza o Wi-Fi público para acessar serviços sensíveis de banco, de e-mail corporativo? Como você avalia seu nível de segurança digital? Então, aqui é o final. Então, respondendo todas essas perguntas, a gente tem um pouco da noção de como que está a nossa situação em relação aí à segurança pessoal no mundo digital. Então, enquanto vocês vão respondendo, eu vou beber uma água aqui.
Eu também acho que eu sou razoavelmente seguro. Eu podia estar melhor, mas eu sou razoavelmente seguro. Mas eu preciso melhorar em algumas coisas, é porque eu sou um pouco bom de memória, sabe? Então, por exemplo, gerenciador de senha, eu ainda não uso, porque eu tenho uma boa memória, eu uso 6 senhas e eu sei de cabeça as 6. Então, por enquanto, não foi um problema ainda, mas se futuramente eu vier a dar muito problema a questão de senha, né? Se eu perceber que está acontecendo muito, eu vou baixar um gerenciador de senha. Eu tenho do Samsung no celular porque eu acho muito chato instalar aplicativo e ter que ver senha para aplicativo. Aí no celular eu tenho gerenciador de senha, mas no computador, na aba do navegador, eu ainda não tenho. Agora, Wi-Fi público eu evito muito de usar. Nunca compartilhei senha com ninguém. O meu computador, ele naturalmente bloqueia quando eu fecho ele. Backup, eu não faço backup de foto, só na verdade foto do meu pai, porque ele já faleceu e eu guardei as fotos dele, mas eu faço backup de trabalho, porque se eu perder, por exemplo, os arquivos aqui da faculdade, vai me dar muito trabalho fazer de novo, então assim, Deus me livre de perder. Mas coisa de foto, vídeo, assim, eu não me importo tanto de perder, por exemplo, foto que eu tirei no celular, até porque eu tiro pouca foto pessoal, etc. Não me importo tanto de perder. Agora, arquivo do trabalho, assim, perder. É complicado. Inclusive aconteceu com a Josi, né? O HD externo dela queimou esses dias, da coordenadora de vocês, e ela tá desesperada porque, nossa, ela tá tentando fazer o levantamento de um monte de coisa que ela tinha lá. Tinha aula preparada, tinha planilha, tinha um monte de coisa no HD externo que ela ainda não tinha conseguido passar para a nuvem, e aí pifou, ela tá tentando recuperar. Eu sempre verifico se o HTTPS está ativado quando eu vou digitar uma senha. Já cliquei em link suspeito, mas já falei para vocês porque eu sou curioso, né? Sempre verifico se o endereço do site é oficial da marca, isso aqui eu sempre fiz. E eu sempre vejo também se o remetente do e-mail é oficial. Não tenho antivírus porque eu uso Mac. Sempre mantenho o sistema atualizado. Tenho senha no celular, tenho senha no computador. Uso autenticação de 2 fatores no WhatsApp e no Gmail. E a minha senha do Gmail ela é bem grande, mas normalmente não passa de 12, não, normalmente. Mas tem letra, número, caractere especial, letra maiúscula. Pode falar, Vinícius. Não só essa questão do backup. Ela fica de um gosto pessoal, se vai se fazer no HD ou na nuvem. Porque, particularmente, eu pago a assinatura do OneDrive, tem 1 TB. E tudo que, sim, que eu tinha na máquina está aqui para lá. Ou seja, muitas coisas que eu tinha eu excluí, que eu já não tinha mais necessidade de ter. Liberei espaço e atualmente eu uso o OneDrive. Pelo valor que eu pago, é bem barato. Para ter 1 TB de OneDrive e acesso de onde tiver que acessar, o que eu preciso está tudo lá. Sim. Não, o backup ele vai um pouco do bom senso e um pouco do quanto você quer proteger o que você tem. Por exemplo, quando eu trabalhava com audiovisual, existe o backup dos arquivos da câmera, né? Por exemplo, você acabou de filmar um casamento. Imagina se você sai com esse cartão da câmera e você não coloca esses arquivos em mais nenhum lugar e você perde esse cartão. Você perdeu as filmagens do casamento da pessoa. Olha a gravidade do problema. Então, saiu da câmera, já copia os arquivos para o computador, já copia para a nuvem, você passa a ter logo em 3 lugares, que é para se certificar de que você não vai perder isso. Então, às vezes depende muito da sensibilidade do arquivo, mas só tendo na nuvem já é algo ok. Se você vai ter em mais lugares, aí depende, né, do quanto você quer proteger isso. Porque, por exemplo, se você tem o arquivo no seu computador e no seu HD e os dois estão no seu quarto, se sua casa pegar fogo, vai os dois para a vala, né? E aí não adianta estar em 2 lugares se os dois estão no mesmo lugar, no quarto. Mas não, o backup em nuvem ele se torna o mais seguro, né? O Sim, mais eficiente. porque tá distante da gente, né?
Então vou começar a dar uma olhada aqui numas informações. Inclusive nem precisava preencher nome, né? Se alguém quisesse mandar anônimo, podia mandar, mas eu acabei nem lembrando disso. Eu vou olhar os gráficos, na verdade. Aí a maioria das pessoas tem algumas senhas diferentes, né? 9% das 11 pessoas aqui que responderam não usa senha diferente. Tá até bastante dividido aqui de gerenciador de senha. Eu imaginava que menos pessoas fossem usar, mas até que tem bastante gente que usa, a metade praticamente. Algumas pessoas usam, né, em alguns lugares, o 2 fatores. Acho que uma pessoa só, né, não tem senha no computador. Mas isso aqui também nem é uma grande questão se você não sai com esse computador para lugar nenhum, né? Se você usa só na sua casa e ninguém vai lá e ninguém acessa ele, não é tanto um problema, a não ser que, né, existe a possibilidade de invadir a sua casa e pegar ele. Mas aí, né, a gente já tá falando de extrapolando um pouco. Todos têm bloqueio de senha, né? A maioria verifica, alguns às vezes. A maioria olha também se o HTTPS, se tem HTTPS no site antes de digitar uma senha. Uma pessoa não faz backup. Nuvem, HD externo, os dois, não faz backup. Pendrive. Eu utilizo o Wi-Fi público, mas eu tento não entrar em coisa muito importante. A maioria disse que precisa melhorar a segurança digital. E aí, digamos que 1/3 acha razoavelmente seguro, ninguém se acha muito seguro. Então era isso, checklist da segurança da informação, né? Quem ainda não conseguiu preencher, quiser dar uma olhada lá, preencha lá. Como eu falei, isso daí é mais uma coisa para vocês, né? Do que eu só quis olhar aqui, né? Para ver mais ou menos a estatística, mas é mais uma coisa para a gente analisar, olhar para dentro, né? De nós mesmos, assim, para ver o que a gente faz para tentar se manter um pouco mais seguro. E os golpes vão evoluindo, né? A gente tem que tentar também se manter atualizado do que acontece. Toda vez que eu vejo notícia na internet ou na televisão de pessoa que levou golpe, eu sempre vou ver o que é, né? Para ver se é alguma coisa muito diferente, para ver se eu cairia em alguma coisa assim. Então eu estou sempre atento nisso daí. Então Professor, essa. Oi? não sei se o senhor ouviu, saiu uma notícia que um brasileiro ele conseguiu achar uma vulnerabilidade no sistema da NASA e ele foi até reconhecido, né? Eles mandaram um documento assinado pela pessoa lá, pessoa CEO lá do TI, né? Lá da NASA, informando, né? Que ele foi, só que ele não recebeu não recebeu nada, só recebeu só uma menção, Um agradecimento. agradecimento, isso aí. Eu acho que cheguei a ver isso aí por cima, assim, mas eu não vi detalhes, né? É por isso que hoje em dia as pessoas elas investem muito em coisa física, tipo o token físico, ou coisa que não é conectada na internet, porque aí dá muito mais trabalho de alguém conseguir invadir. Pessoal, também eu cheguei a ver uma certa vez
não sei se é algum aeroporto do americano que eles ainda usam sistemas obsoletos, que era o Windows XP ou até mesmo 98. Eu não estou lembrado bem, mas vi uma matéria referente a isso. Será? Sim, Será que não era sobre linguagem de programação antiga? Porque é perigoso usar sistema operacional antigo, porque eles têm muita falha de segurança que vieram a consertar por causa de atualizações futuras. sim, foi algum site que eu vi, não estou lhe recordando bem o que dizia, mas era alguma coisa referente a isso, que eles usavam sistemas antigos ainda, até mesmo disquete. Uhum. Não, essa questão de disquete acontece. Quando você quer salvar arquivo, fazer backup, hoje em dia ainda é muito usado fita magnética, para guardar arquivos muito grandes. Ainda usam fita até hoje, fita magnética. O Edgar falando que dá preguiça de colocar senha no PC. Realmente, né? E não faço backup, porque tenho nada para salvar. Eu sou meio assim também. Por exemplo, toda vez que o WhatsApp pergunta se eu quero fazer backup da conversa, eu nunca falo que sim, porque se eu perder a conversa do WhatsApp, não tem nada de muito importante lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu também, professor, acredito que para fazer a atualização de um sistema desse, eu acredito que vai ser um recurso muito alto e não sei o que pode acontecer se eles fizerem a tal atualização, né? Eu acho que isso daqui é mais uma. Eu já vi casos assim. Isso daqui é mais uma questão de. Não sei se dá para chamar de preguiça, mas é tipo é algo que é conveniente. Isso acontece muito em empresa. Por exemplo, empresa que até hoje roda com COBOL, não quis se atualizar, por exemplo, para Java, outra coisa. Porque se está funcionando daquele jeito, fazer toda essa migração dá um grande, um mega de um trabalho. Então eles continuam no que é obsoleto por uma questão de conveniência. Então, pelo que dá para ler aqui, é meio que isso. Eles até admitem bem aqui, ó. A proposta surge em meio à crescente preocupação sobre segurança e eficiência de um setor vital para a economia norte-americana. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, uma aviação da própria administração revelou que mais de um terço dos sistemas de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos são insustentáveis e alguns estão começando a falhar. Então, acho que é uma questão de realmente que dá muito trabalho fazer toda essa migração. Por isso que até hoje eles ainda não mudaram, mas eles estão planejando mudar. Ó, com equipamentos obsoletos e falhas crescentes, o governo americano traça meta ambiciosa para renovar o sistema em 4 anos. Curioso. É, Mas era isso, galerinha. A aula de hoje um pouco mais curta, né? Para a gente falar principalmente de senha, gerenciadores de senha, dois fatores. O Elcio está falando aqui que equipamento de raio-x tem lugares que a aplicação não atualiza mais, ou o fabricante faliu e não tem mais como atualizar. Aí ficou aquela versão preso no Windows obsoleto. Sim, eu vi muito isso. Em banco, né? Você vai em banco, é tela preta lá do banco daquele de COBOL. Acontece muito isso daí. Então, a aula de hoje era isso, galerinha. Para quem estiver comigo aí na semana que vem, eu não lembro que turma que vai ser. Alguns vão ser estrutura de dados, outros vão ser desenvolvimento web. Valeu, Patrícia. E aí, quem tiver com a professora Janaína vai ser análise de dados no apoio à gestão, se eu não estou enganado. Ou alguma coisa envolvendo é, Liderança. Deixa eu ciência de ver. dados, eu acho. Liderança e gestão de pessoas. É com o senhor? Não. Toda vez que a professora Janaína. Tem que ver, porque acho que eu tô bem bugado, assim. E vai ter algoritmo também para uma galera aí, que eu não sei se é dessa turma. Não sei se já viram algoritmo aqui.
Eu já Então, vi boa já. noite para todo mundo. Obrigado por comparecerem. Até semana que vem. Bom descanso. Até. Valeu, professor. Boa aula.